Hoje eu tenho uma palavra para ministrar para você que é do comum para o extraordinário. Jovens, adolescentes aqui que se sentem comum, que se sentem mais um e que hoje vai ser evidenciado para o extraordinário. Pastora, você não sabe da minha história, você não sabe o que eu faço, de onde eu vim, que família que eu pertenço, não sei mesmo. Tenho curiosidade em saber depois, obviamente, que a gente vai conversar, né? Vou conhecer você, até porque você é ovelha. Mas a tua história, ela não significa nada mediante ao poder de Deus para a sua vida. Diga assim, a minha história não determina a ação do Espírito Santo. Fica ligado aí. Capítulo 8, versículo 26 de Atos diz assim: um anjo do Senhor disse a... Está aqui? Isso. Quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui. Vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém para onde? Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou quem? Fala, eunuco. Você sabe o que é o eunuco? Pastor, eu li na Bíblia, eu não sei quem é, o que é, quem é esse homem. Eunuco é um homem, é um jovem que ele é separado para trabalhar dentro do palácio do rei. Dentro do palácio do rei existe um harém. O que é harém? Um lugar cheio de mulheres, né? E esse homem, separado para trabalhar dentro do harém, ele era castrado. Porque as mulheres eram do rei, só do rei. Então, isso é um eunuco. Você lê na Bíblia eunuco, fala assim, é um homem que ele trabalhava dentro do palácio do rei, ele exercia um cargo de muita importância. Continuando. Cadê? Um eunuco etíope. O cara, né, da Etiópia, olha só, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Acompanha aí? A rainha dos etíopes. Olha a importância desse eunuco. Ele era um oficial muito importante, encarregado de todos os tesouros da rainha de Candace. Ele era tipo um ministro da fazenda, que cuida do tesouro nacional. Compreenderam? Continuando. Esse homem viera aonde? Para onde? Lê aí. Para Jerusalém. Para fazer o quê? Para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Já parou para pensar como que o livro do profeta Isaías foi parar na mão de um etíope? Como que o livro do profeta Isaías foi parar lá na Etiópia? A Bíblia a gente lê assim, a gente faz perguntas para ela. Continuando. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? E o etíope respondeu, como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Esse trecho do livro do profeta Isaías está dizendo a respeito de Jesus Cristo. 34. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando
com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia o quê, gente? Acordem. Onde havia água. Fala assim comigo, água. Presença do Espírito Santo. Significa nova vida. Isso. O eunuco disse, olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Diz Filipe. Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco se converte a Jesus. O eunuco se converte ao evangelho pregado por Filipe. Até então, o eunuco tinha somente um pedacinho da palavra. Esse pedacinho do profeta Isaías falando de Jesus. Mas ele estava com fome de saber quem era essa pessoa que o profeta Isaías estava dizendo. Continuando, 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Do comum para o extraordinário. O extraordinário é o que pode acontecer para e através de um homem comum. Filipe, um homem comum, um diácono que passou a ser evangelista, que começou a pregar a palavra. Se você for ver aí antes alguns textos, ele está em Samaria pregando para os samaritanos. Ele fica diante de Simão, um mago, um homem que fazia as suas magias e enganava o povo. Filipe foi lá e pregou para esse homem. Filipe prega para o etíope. Logo depois de Filipe, do encontro dele com o etíope, acontece o quê? A conversão de Saulo. Mas antes da história de Filipe, tem a história de Estevão. Você sabe quem foi Estevão? Foi o primeiro mártir. O primeiro mártir a morrer por causa do evangelho. Ele estava pregando a palavra de Deus. Saulo, não Paulo, mas Saulo, perseguidor da igreja, foi lá e deu ordem para matar Estevão, porque ele estava pregando um evangelho vivo. Então, esse texto fala de um homem que era comum, diga assim, comum, como eu e você. Comum como você, uma pessoa comum como você, uma pessoa como a gente, nós nos vemos assim, né? Nós somos mais um. Ele, um homem comum, que quando ouviu o chamamento de Deus, ele foi despertado, e aí, no despertamento, ele começou a entender o poder, a obra maravilhosa do Espírito Santo na vida dele. Então, de um homem comum, quando Deus põe um pouco de dificuldade, e o poder do Espírito Santo, ele é acrescido na sua mistura. Que dificuldade é essa? Que dificuldade é essa? Que espírito é esse que se apossa de você e te tira de uma condição de comum e te leva para uma posição extraordinária? Os crentes de Jerusalém, eles estavam abandonando a cidade por causa das ondas de perseguição. Então, estava acontecendo um alvoroço em Jerusalém. As pessoas ali, a igreja ali, estava sofrendo uma retaliação, uma perseguição. E por quê? Por causa dos testemunhos daqueles que eram salvos, por causa de testemunho de pessoas que estavam se convertendo ao evangelho. Quando a gente começa a pregar a palavra de Deus, você tem o poder de trazer um alvoroço. Você tem o poder de transtornar. Pastor Sidão, ele tem uma palavra extraordinária.
de transtornar o mundo. Procura-se jovens que transtornem o mundo. Quando você sai da sua condição comum, de acordar todos os dias, fazendo tudo, todas as coisas, as mesmas coisas todos os dias, e começar a ser despertado pelo Espírito Santo de Deus, de abrir os seus ouvidos, abrir seus olhos para o que Deus tem que fazer com você, de tirar da posição de comum e te fazer extraordinário. Deus fez isso com Filipe. E na pregação do Evangelho, na instituição da igreja, ali, aonde Filipe entrava, ele causava um alvoroço. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem causado alvoroço onde você entra? Se você prega a palavra, né? Você tem causado alvoroço? Tem causado alvoroço, Lucas Almeida, lá no meio, naquele meio? Lucas Almeida, é você, meu professor. Você tem causado alvoroço lá dentro da coordenadoria? É, irmão. Você tem causado alvoroço no seu trabalho? Você tem levado transtorno para as pessoas que estão com você? Porque hoje fala-se de transtorno. Transtorno de pânico, transtorno de borderline, transtorno conhecido como doença. Mas esse transtorno aqui não era uma doença. Era uma ação do Espírito Santo que ele começou a levantar homens, mulheres, dentro da igreja de Atos. Atos dos Apóstolos é porque está contando as atitudes que os apóstolos tiveram após a morte e a ressurreição de Cristo. E essa igreja que cada um desses apóstolos implantaram, começaram a falar do Evangelho, chegou até nós, chegou até aqui, a nossa nação, porque algo aconteceu nesse tempo aqui. Então, aquilo que o inimigo achava-se que era mal, olha só, Deus usava como sendo bom. Às vezes você pensa que está numa condição muito ruim, muito mal. Mas Deus, Ele é capaz de transformar maldição em bênção. Então Deus, Ele é um Deus que muda a história. Deus, Ele é um Deus que muda a história, te tira de uma condição comum, te coloca numa posição extraordinária, mas essa mudança toda é para começar a realização do seu propósito de vida. Agora, quem é Filipe? Vira para a pessoa que está do seu lado assim e pergunta para ela, quem é Filipe? Não é o Filipe da Bruna. Não é o Filipe, o pai do Lucas e da Liz. Quem é Filipe, Bia? Quem é esse homem? Quem é esse jovem? Quem é Richard? Quem é Filipe? Aí eu pergunto para você assim, quem é a Yasmin? Quem é a Sara? Quem é a Flor? É a pergunta que hoje eu faço e eu vou responder, vou mostrar para você quem que é esse homem que saiu do comum e foi para o extraordinário. Você, ao invés de falar que quem é Filipe, você fala, coloca seu nome. Quem é Sara? Quem é Marcela? As pessoas precisam começar a fazer essa pergunta. Quem é Juliana? Quem é você? Você não pode ser mais uma pessoa. Você não pode estar mais na condição de comum, normal. Você precisa assumir a sua posição, você precisa assumir o que Deus tem para você, que é extraordinário. Mas quem é esse homem Filipe? Filipe, ele era um jovem diácono, começou a se tornar evangelista, porque começou a pregar o evangelho. Ele deixou Jerusalém e foi para Samaria, um pouquinho antes. Você vai ver lá no capítulo 8, versículo 4, ele está em Samaria, do 4 ao 8, ele está pregando em Samaria, ele está pregando para os samaritanos, ele está pregando para aquele povo que os judeus não aceitavam e não aceitam até hoje. Judeus e samaritanos não se dão, são inimigos. Lembra da história da mulher samaritana? O que é que Jesus quebrou ali? Jesus, ele fez uma separação. E, ao mesmo tempo, ele mostrou para os judeus que o evangelho é para todos.
Continuando. Então, ele deixou Samaria, quer dizer, deixou Jerusalém, foi para Samaria e liderou ali, sabe o quê? Uma conversão de multidões. Esse é o batismo que Deus tem para você, de conversão de multidões. Quem recebe, diga amém. Isso, nós somos uma igreja que temos esse chamado de converter, de salvar multidões. Nós não podemos mesmo nos contentar em chegar aqui domingo e sequer ter falado, ter convidado alguém. Não podemos estar nessa condição. Com certeza você conhece. Quem aqui conhece 2 pessoas que não conhecem Jesus? 3. Quem conhece mais de 5 pessoas? O que nós estamos fazendo com o Evangelho? Nós somos comparados a quê, sabe? A um poço de água parada. A água não flui. A água não flui, a água precisa fluir. O que você recebe, aqui está dizendo uma evidência de água. A água que você bebe, ela precisa fluir. Nós precisamos ser despertados todos os dias a pregar, a falar do amor de Deus, a trazer aqui o Eike, o Leonardo, o Pedro. Existem mais jovens que precisariam estar aqui hoje, mas nós estamos sendo comuns ou estamos sendo extraordinários? Não se contente em vir e sentar e receber o alimento e aí na segunda-feira já passa uma luta, o alimento que você recebeu aqui, você não entendeu muito bem, não recebeu muito bem, já te dá aquela balançada. Aí na terça, na quarta, pastora, a crise de ansiedade atacou. Quando chega sábado, quando chega sexta, sextou, né, Duda? Sextou e eu vou para sexta-feira e eu vou fazer, porque todo mundo diz que sextou, eu quero tirar as fotos, postar no meu Instagram, porque sextou e... Eu sou jovem, pastora. Eu também sou. Você tem sido comum ou você tem sido uma pessoa extraordinária? A pessoa comum faz o que todo mundo faz. Vai para onde todo mundo vai. A pessoa extraordinária, ela é firme, convicta. Está todo mundo indo para o sextou. O comum tá todo mundo indo. O extraordinário está no Shabat, né? Porque de sexta começa algo maravilhoso na nossa vida, uma oportunidade que nós temos de fazer algo extraordinário na vida de alguém, não só na sexta, mas sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quanto tempo tem que você não é extraordinário, você está numa posição comum e você aceita essa posição comum que você está? Pastora, você não conhece a minha história, você também não conhece a minha. Você não sabe o que eu abro mão para estar aqui. Mas você é pastora, mas eu sou, antes de ser pastora, eu sou pessoa como você. Você não sabe o que eu passo para poder continuar todos os dias sendo uma pessoa extraordinária. Esse dia, hoje aqui, domingo 29. Quinta-feira, o apóstolo me passou o contato de uma adolescente de 16 anos que a mãe entrou em contato pelo Instagram dele pedindo ajuda. Aí vai eu chamar a menina para conversar. Nem é de Volta Redonda. É de um outro lugar, de um outro estado. Tentei fazer os primeiros contatos com ela, né? Quase que eu fiz. Eu falei, bom, pela tecnologia ela não quer me responder. Eu acho que eu vou fazer fumaça, né? Eu acho que eu vou mandar umas mensagens assim, via foguete, avião. Custou me responder, mas me respondeu. Aí ficamos até umas 2 horas da manhã. Está sendo assim o dia inteiro, conversando com ela. Sabe o que eu estou fazendo? Pregando a palavra para ela. Sabe o que eu faço todos os dias? Prego a palavra. Sabe o que eu faço todos os dias? Que eu procuro fazer? É ser extraordinária. Porque comum, o mundo está cheio. Aliás, pessoas comuns, o inferno está cheio. Pessoas extraordinárias, o céu está precisando. O céu precisa de você.
Jesus, ele precisa de você. Então, Filipe, ele tinha um ministério frutífero em Samaria. Filipe, ele era um jovem influente, fala influente. Hoje todo mundo quer ser influencer digital. Eu abomino isso. Qual é a sua profissão? Sou influencer. De quê? Influencia o quê? E tem influenciado, né? Eu falo lá em casa que, assim, as minhas filhas, o máximo que eu puder deixar elas longe de celular e de rede social, eu vou deixar. Não é, Flor? Eu sou chata, não sou? Você viu a convicção da menina? Não sou, Pérola? Umas tretas lá em casa por causa de celular, de internet, não é? Porque eu estou priorizando o que na vida delas? Delas não serem mais uma pessoa comum. Porque eu quero que elas sejam extraordinárias. É ser extra do que é ordinário. Ordinário não é uma palavra ruim, tá? Só ordinária. Ai, sua mãe já falou isso para você? Seu ordinário, você não presta. Não, essa palavra não tem nada a ver com isso não, tá bom? Mas ordinário, aquilo que tem uma ordem. Entendeu, Richard? Nunca diga isso para ninguém. Vai brigar com seu namorado, seu ordinário. É, né? Você não presta para nada. Não, mas ordinário é o quê? É algo que possui uma ordem. Extraordinário é o quê? Aquilo que vai além, é extra do que é ordinário, do que é comum. Entenderam? Então, Filipe, ele era um grande influencer. Ele influenciava onde ele entrava, com quem ele estava. E ele viu seu amigo Estevão ser apedrejado por judeus ortodoxos conservadores. Nem isso, nem o apedrejamento de Estevão acovardou Filipe. Nem o apedrejamento do seu amigo fez ele ser uma pessoa comum. Meu amigo foi ali, agora morreu apedrejado. Eu vou continuar falando do evangelho? Eu vou continuar pregando? Estou aqui em Samaria, por aqui mesmo em Samaria eu vou ficar. Vou para Jerusalém, vou para Cesareia, não vou nada. Meu amigo foi apedrejado. Nem uma cena dessa impediu que o extraordinário acontecesse na vida de Filipe. Ele não teve medo. Continuando, Filipe ouviu a voz de Deus. Vai aí, versículo 26. Olha o que diz. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Um anjo apareceu para Filipe. Se você não acredita no ministério dos anjos, você não acredita na Bíblia. Porque em todo tempo, quando um anjo aparece, ou é para trazer uma mensagem, ou é para trazer livramento. Ok? Então, Filipe ouviu a voz de Deus. Olha só, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta. Filipe, ele estava em Samaria, pregando a palavra, convertendo multidões. Um anjo aparece para ele e diz, vai para a estrada deserta. Mandou Filipe para onde? Para o deserto. O que eu vou fazer no deserto? Eu vou pregar para quem no deserto? Eu vou ser extraordinário como no deserto? No deserto não tem gente, deserto só tem areia. O que eu vou fazer no deserto? Filipe perguntou, ficou dialogando com Deus, mediante ao chamado, a ordem, ao que o anjo disse. Filipe começou a questionar Deus. Sua Bíblia está dizendo isso? O que a sua Bíblia diz? 27. Ele se levantou e partiu. Jovem, deixa eu falar algo para você. Você precisa se levantar da condição que você está. Você precisa se levantar do comum que você encontra. E parta, vai em rumo para o extraordinário.
Pastora, mas o anjo disse aqui para ele ir para a estrada deserta, para ir para o deserto. Não importa, se o anjo aparecer para você, mandar você ir para o deserto, você vai, porque Deus é Ele que vai te sustentar e te mostrar e fazer você entrar no nível extraordinário. Eu quero essa experiência. Eu já fui para o deserto, tá? Fiquei 8 meses no deserto, lá em Campinas, com a minha filha com câncer. A Flor também já teve o deserto dela aqui, né, filha? Ficou 8 meses aqui sozinha, né? Você já esteve num deserto? Deserto é para passagem, ok? Não é para permanecer nele. Continuando, então. Então, Filipe, ele ouviu a voz de Deus, ele não questionou Deus. A gente tem essa mania, né? Senhor, mas por quê? Como vai ser? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou vestir? Vou falar para quem? Ah, Senhor, tem certeza? Não, perguntando para Deus se ele tem certeza. Você tem certeza que eu tenho que ir lá e falar para aquela menina? Ah, Jesus, não me pede para falar do evangelho com ela, não, porque eu não dou muito bem com ela. Não vou muito bem com a cara dela. Ah, Espírito Santo, você está me mandando ir lá naquele bairro? Nossa, fazer um evangelismo lá. Ah, Espírito Santo, ó. Não, Espírito Santo, agora não estou preparada, não. Tem certeza? Tem certeza que agora? Nós somos assim. Questionadores. Mas ao invés de questionar Deus, ouça a voz do Espírito, ouça a mensagem do anjo que ele entrega para você e vai. Vai ser extraordinário. A viagem de Filipe durou uma viagem longa de 60 quilômetros pelo deserto. Ele andou 60 quilômetros no deserto para encontrar uma pessoa. Quem é essa pessoa? O etíope, o eunuco. Então, o que esperar de uma ordem como essa vinda dos céus? O que você espera quando Deus ele dá uma ordem para você? Você fica esperando o quê? Ao invés de você levantar e partir, Deus não aceita a zona de conforto. Tem jovem, tem adolescente aqui que está na sua zona de conforto. Mas eu, como pastora dessa igreja, como profeta dessa igreja, eu digo para você, algo vai acontecer e Deus vai te tirar dessa zona de conforto, porque está muito bom para você. E recebe, e quem não recebe vai acontecer do mesmo jeito. Deus ele vai te tirar dessa zona de conforto, porque sua vida está muito boa. Enquanto tem adolescente jovem lá perecendo, indo para o inferno, morrendo. E você tem pão, você tem água, você não mata a fome, você não mata a sede de quem está precisando. Aí vem a história desse jovem Filipe, que ouve essa voz, sai da zona de conforto, sai de uma cidade boa, sai de Samaria e vai para a cidade, e vai em rumo a Jerusalém, Gaza, e vai pela estrada deserta, 60 quilômetros de deserto. Vocês estão vendo aqui essa... Não sei se dá para ver, porque aqui de perto a gente não vê muito bem, né? Mas aqui, ó, é uma pintura. Como que é o nome do pintor que eu esqueci? Rembrandt. Filipe batizando o eunuco, o etíope. E ele... Vocês estão conseguindo ver aqui? Ele está aqui, ó. Consigo ver só pontinhos. O eunuco, você está vendo, né? Pretinho ali, ó. É. Mas essa pintura, né? Eu pedi para o Cid colocar para você poder entender, visualizar qual é a obra de Deus na nossa vida, independe de lugar. Ele estava no deserto. Deus faz a obra na sua vida através de você, independente do lugar. Se é no ponto de ônibus, se é dentro de uma boate, se é na sua faculdade, se é dentro da sua casa, se é na rua, se é dentro do mercado, se é na farmácia, Deus ele faz a obra. Se é no tráfico, se é na prostituição, Deus faz a obra. Se é na casa de pessoas influentes, de pessoas importantes, como foi com o eunuco, como foi com o etíope, um homem muito importante, ele guardava os tesouros da rainha. Deus, ele usa, Deus, ele faz. Mas saia do comum,
Deus, ele vai te tirar da zona de conforto. Quando Deus, ele tem um chamado para a sua vida, ele vai te tirar da zona de conforto. Ele vai te tirar da sua cama quentinha. Ele vai te tirar do seu dia inteiro na internet. Ele vai te tirar das madrugadas no jogo. Ele vai te tirar lá do ponto do tráfico. Ele vai te tirar lá da prostituição. Ele vai te tirar das drogas. Ele vai te tirar do álcool. Ele vai te tirar aonde você estiver. Porque o que Deus tem para você é extraordinário. Mas você só vai viver o extraordinário quando você quiser sair do que você é hoje, uma pessoa comum. Desculpa dizer isso para você, mas nós temos sido uma igreja comum. Nós estamos ficando como mais uma igreja nessa cidade. Nós temos um objetivo como Rampa Church, uma igreja que é 100% adolescentes e jovens. Nós precisamos cumprir a missão que Deus deu para nós, que é ganhar adolescentes e jovens para Jesus. Mas num tempo de caos instalado, como essa pandemia, gente, tá facinho ganhar vidas para Jesus. A garotada tá pirando o cabeção. Eu tenho saído desse gabinete todos os dias, 8h30 da noite, atendendo adolescentes cheios de problema, pais vindo de outra cidade, líderes de outras igrejas, pastores de outras igrejas, aqui em Volta Redonda e fora dela. Pastora, eu preciso de ajuda. Eu falei, mas a sua igreja é tão relevante com o ministério com jovens e adolescentes. É só vocês sentarem, conversarem. Vocês são influentes, vocês são pessoas importantes, uma igreja relevante nessa cidade. Não, pastora, eu trouxe aqui até vocês, porque vocês são especialistas. Nós somos especialistas. Tem uma geração, sua geração está clamando. Sua geração está clamando para você mostrar o extraordinário que você é. Mas Deus chama pessoas especiais para obras especiais. Se você não se acha especial, não tem como você viver algo especial em Deus. Então fique atento, fala comigo assim, vou ficar atento. Isso. A voz de Deus vai falar ao seu coração hoje. O anjo está falando com você. Não precisa descer o anjo do céu todo de branco e falar, Bruna, eis que vos digo, eu sou o anjo Miguel que veio do céu para trazer a revelação divina, que você vai estar naquele lugar, vai se encontrar com pessoa tal. O anjo, ele fala e não precisa de manifestações cinematográficas, ok? Só quem tem intimidade ouve a voz de Deus. Entenda isso. Você não consegue ouvir a voz de Deus? Sorry, você não tem intimidade com Ele. Para sair do comum e entrar no extraordinário, olha só, não foi Abraão quem chamou Deus, foi Deus quem chamou Abraão. Não foi Gideão quem escolheu Deus, foi Deus quem escolheu Gideão. Não foi Moisés que quis seguir Deus, foi Deus quem chamou Moisés. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus quem escolheu você. Se Deus escolheu você, se posicione. Saia do comum. Saia do ordinário para você viver aquilo que é extra, aquilo que é abundante, aquilo que é infinitamente mais. Efésios 3:20 fala assim, e Deus faz infinitamente mais de tudo que você pensa, de tudo que você deseja, de tudo que você sonha. Infinitamente já é algo muito grande, porque não se mede. Agora, infinitamente mais é extraordinário. Mas Ele só faz isso conforme o poder dele que opera em você. Como o poder de Deus tem operado em você? Como? Então não foi Filipe quem escolheu Deus, foi Deus quem chamou Filipe. Para quê? Vá lá em Mateus 28:19. Olha o que diz.
E Filipe fez isso muito bem. Abriu aí? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para que Filipe foi despertado? Para que Deus está te despertando hoje? Primeiro, fazer discípulos. Segundo, batizar. Terceiro, ensinar. 3 verbos de ordenância: fazer, batizar, ensinar. A grande comissão. Versículo 27 diz que Filipe levantou e partiu. Imediatamente ouviu a voz de comando, ele se posicionou, levantou e partiu em direção ao extraordinário, a manifestação do extraordinário de Deus. E o eunuco estava seguindo a sua viagem. Como eu disse para você, ele era um homem muito importante. Ele era como se fosse um ministro da fazenda, né, que cuida do tesouro nacional. Então, ele era um oficial de alta importância dentro do reino da Etiópia. Então, Filipe não estava falando para qualquer um, não. Filipe, ele estava falando para um homem inteligente, para um homem culto, para um homem muito importante. Deus, ele é capaz de colocar você diante de reis e príncipes. Deus, ele é capaz de colocar você diante de governadores, presidente. Mas você vai querer continuar no comum? Ah, pastor, eu vou ficar aqui mesmo, vou estudar, vou terminar o ensino médio, vou arrumar um emprego no mercado, na farmácia, nada contra. Mas, se você hoje tem a oportunidade de conseguir conquistar mais, por que continuar no mesmo lugar? Correto? Eu ainda faço faculdade. Vou me formar agora em RH, Isa. Ó, Gente, enquanto você tem a oportunidade de estudar, estuda. Eu estava falando isso lá em casa com a Flor. Eu me formei em 98. Pastora, quantos anos você tem? 25. Eu me formei em 98, fui formada em professora. Eu queria logo realizar meu sonho de fazer faculdade, mas antes eu não tinha Enem, eu não tinha ProUni, eu não tinha SISU, eu não tinha Fundeb, eu não tinha esse crédito. Não tinha. Ou você tinha dinheiro para pagar a faculdade, você era rico fazer faculdade, ou você não fazia. Hoje, quem não quer estudar é porque não quer estudar. Né? Mas esse etíope, esse homem, era um homem de muita importância. E eu falo para você, Deus, ele é capaz de colocar você diante de pessoas importantíssimas, de autoridades, e você entrar na sala dessas pessoas e pregar o evangelho, e essa pessoa fazer como esses jovens fizeram aqui hoje, se render a Jesus, se render ao evangelho. E aí eu digo para você, esse eunuco, ele estava lendo o quê? As Escrituras. Como que as Escrituras chegaram até a Etiópia? Como que esse pedacinho das Escrituras do profeta Isaías chegou até a Etiópia? Vamos lá em Salomão. Conhece Salomão? Conhece a história da rainha de Sabá? Se não conhece, depois você vai lá no YouTube, ao invés de ficar vendo os vídeos esquisitos, você vai lá e procura saber quem é a rainha de Sabá. Acho que é uma novela da Record que fala dela. Não me lembro qual. Não sei. Mas você vai lá procurar um vídeo que fala da rainha de Sabá. Rainha de Sabá era uma rainha que era de extrema influência, muito rica do território da Etiópia. Ela foi até Salomão, ali ela conheceu as Escrituras. Conheceu as Escrituras, voltou para a Etiópia, e aquele pedacinho da palavra ela compartilhou com seu povo. Olha o poder de compartilhar a palavra de Deus. Esse povo, Etiópia, os etíopes,
Algo queimava no coração desse eunuco. Algo ele achava que tinha mais para ele poder receber, para ele poder entender. Tanto é que ele pergunta para Filipe, né, se ele era essa pessoa de qual o profeta Isaías estava falando. E aí Filipe não perdeu a oportunidade, ele foi ali e falou de Jesus. Não, esse que o profeta Isaías citou há não sei quantos anos antes, ele já estava falando de Jesus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que veio para salvar, para trazer salvação. Então, o que queimava no coração do eunuco era a salvação. Ele estava com fome e com sede de ser salvo, mas ele não imaginava, ele não sabia o que era a salvação. Ele não tinha nem noção que um homem morreu para salvar a vida dele. Olha o poder de compartilhar a palavra de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos de sair da condição de comum e entrar no extraordinário. Então, Filipe, ali ele começou a falar, a compartilhar. E o coração daquele homem, sabe o que ele foi fazer em Jerusalém? Ele saiu da Etiópia para ir para Jerusalém fazer o quê? Adorar ao Deus de Israel. Ele queria conhecer que Deus era aquele que aquele pedacinho de escritura estava dizendo. Hoje nós temos esse livro inteiro e mal a gente pega esse livro para ler. Pessoas hoje, lá na China, na Coreia, morrem porque tem uma página da Bíblia. Se você quiser saber mais, depois você, ao invés de você ficar assistindo esses vídeos esquisitos no YouTube que você assiste, vá lá no YouTube e começa a estudar sobre a igreja perseguida, a janela 1040. Pastora, o que você está falando? Você vai lá, vai começar a estudar sobre isso. Igrejas que são perseguidas no mundo, igrejas que são impedidas de ter sequer uma página da Bíblia. Cristãos que são mortos quando são encontrados dentro do porão das suas casas, lendo uma página amassada da Bíblia. E nós temos acesso ao livro todo e nada acontece, né? São tantas lutas, tantas tribulações. Eu não tenho tempo, pastora. Minha vida é muito corrida. Pastor, eu faço faculdade, eu estudo, eu trabalho, vou dormir tantas horas, acordo tantas horas, eu fico sem tempo para ler a palavra. Se você não ler a palavra, se você não se alimentar dela, você vai sair da condição de extraordinário e continuar sendo comum. Ser comum é ser mais um. Ser comum não é, você não vai fazer diferença na vida de ninguém, muito menos na sua. E algo extraordinário que Filipe fez na vida desse eunuco era o seguinte, versículo 28, ele estava lendo as escrituras do profeta Isaías. E aí, lá no versículo 30, surge a oportunidade da evangelização. Todos os dias nós temos oportunidade de evangelizar alguém. Ai, pastora, mas eu não fiz teologia, eu não fiz Ramp School, eu não estudei. Ei, mas o que você recebe aqui, que é tão poderoso, que faz com que você se ajoelhe nesse altar, que você levante as suas mãos, algo que você não vê, há um Deus desconhecido, há um Deus que é invisível, há algo dentro de você tem, que é poderoso, que queima, e que pessoas que estão aí fora, assim, ó, querendo saber, o que está dizendo, esse versículo que você postou lá no seu Instagram, o que está dizendo esse versículo que eu estou ouvindo todo mundo falar, o que está dizendo essa palavra salvação, o que ela diz, as pessoas estão assim, com fome, querendo, e nós estamos na nossa posição de comum. Cara, se você pega a palavra de Deus e fala para uma pessoa no seu dia, você já se tornou extraordinário. E aí, conhece aquele filme, A Lista de Schindler? Quem já viu esse filme? Pode levantar a mão, já assistiu não sei quantas vezes. É muito cringe, eles não assistem. Não conhecem esse filme. Conta a história verdadeira do Holocausto. Vocês sabem o que é o Holocausto? Quem não sabe o que é o Holocausto? Ninguém agora levantou a mão.
a matança, genocídio em massa do povo judeu, liderado por quem? Oi? Hitler. Adolf Hitler. A lista de Schindler. Cid, qual era o nome do personagem que fez? O personagem, o ator, aquele ator. Liam Neeson. Gosto dele demais. Os filmes dele, assim, sou fãzona dele. Mas a lista de Schindler conta a história daquele caos todo, povo judeu sendo morto, sendo levado os seus corpos para queimar, povo judeu sendo perseguido. Isso não tem muito tempo, deve ter uns 60 anos. 60 e poucos anos atrás. É da nossa época ainda. Gente, vocês estudaram na matéria, na escola lá? Sei que tem 2 anos que não está tendo aula, mas não fala lá sobre o Holocausto? Fala, não fala? Então, existe uma frase nesse filme que é impactante. Ele disse assim: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Qual era o objetivo desse homem? Salvar judeus, salvar crianças, salvar pessoas da morte. E ele conseguiu, por isso que se chama a lista de Schindler. Mas eu quero finalizar essa palavra falando com você algo extraordinário que Filipe proporcionou a esse etíope, chamada batismo. Qualquer pessoa pode ser batizada? Sim ou não? Sim. Por que sim? Qualquer pessoa pode ser batizada? Sim ou não? Cri, cri, cri. Oi? Oi, Yasmin. Sim, contando que tenha aceitado Jesus, confessado Jesus publicamente, crendo de todo o seu coração. Uma pessoa que acabou de aceitar Jesus aqui, ela vira wake. Acabou de aceitar Jesus. Ele vira para mim e fala assim: eu quero ser batizado. Eu posso ou não posso batizar ele? Ah, vocês estão mais convictos agora. Eu posso ou não posso batizá-lo? Ele vai falar para mim assim: pastor, eu quero batizar. Ei, que tem batismo no sábado lá. A gente vai estar, toda a nossa galera. Quem não for passar pelas águas, vamos todo mundo lá celebrar com os que vão passar pelas águas. A galerinha da Rampa Júnior vai estar lá. Alguns jovens adolescentes da Rampa Church também vão. Ok? Isso, gente, é uma atitude assim, muito nobre. Posso ou não posso batizá-lo? O Pedro, o Leonardo, posso ou não posso batizá-lo? Posso, porque é uma verdade. A primeira verdade que eu quero falar para você que é preciso saber que uma vida vale todo o investimento do mundo. Do versículo 26 ao versículo 30, você vai encontrar esse relato. Você precisa estar disposto a pregar para uma multidão e também para uma única pessoa. Não, pastor, eu vou esperar Deus me ordenar a ser pastor, evangelista, missionária. Eu quero ter a minha RG, mas eu não quero pregar, não quero fazer RG com uma pessoa, só com 2 pessoas. Eu quero uma RG com 30. Eu quero subir no púlpito e pregar para uma multidão. Se você não começar com você não vai ser colocado no multidão. Ser fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Então, é preciso ir lá fora, onde os pecadores estão. Trata-se de quê? De colocar o evangelho ao alcance das multidões, das pessoas, de modo que pobre e rico, não importa a classe social, seja alcançado pela palavra extraordinária que está dentro de você. Não se contente em acordar pela manhã, fazer o que você faz todos os dias e não pregar o evangelho para alguém. Não se contente em acordar pela manhã, fazer tudo o que você faz todos os dias, voltar para sua casa reclamando ainda, ou você está em casa sem fazer nada, não tem aula, não tem nada, pastor. Não se contente em fazer tudo isso, ou fazer nada disso, e não ser uma pessoa extraordinária.
Busque isso em você. A nossa geração está precisando de pessoas extraordinárias lá fora. E quando eu falo que não tem que ser aqui dentro, tem que ser lá fora. Quantos jovens que estão sentados aí, os adolescentes estão sentados aí, que Deus já chamou você para liderar um pequeno grupo, há muito tempo. Aí você fica protelando. Hoje não. Você ouviu o anjo te chamar, você ouviu o Espírito Santo queimar o seu coração. Aí você fala, hoje não estou preparada. Preciso me preparar melhor. Não, pastora, eu não tenho tempo. Cara, se você não tem tempo para as coisas de Deus, você não vai ter tempo para as suas coisas. Ou você prioriza as coisas de Deus, ou as suas coisas, elas não serão priorizadas por Deus. A prioridade de Deus não são suas tarefas, a prioridade de Deus não são seus sonhos, a prioridade de Deus é você, e o que Ele coloca em você, que é a palavra de Deus. Conferência Rampa Veritas, ou você decide pregar a palavra, ou vão pregar uma mentira para você, e você vai engolir essa mentira. Uma pessoa extraordinária, ela sai dessa cadeira e ela vai fazer alguma coisa. A palavra hoje para você é: saia da zona de conforto. É preciso explicar as Escrituras e levar as pessoas a Cristo. Felipe explica as Escrituras e apresenta Jesus. Ele não apresenta uma religião. Olha comigo, lá no versículo 34. Isso. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, ele já tinha um gancho, ele já tinha ali Isaías falando do Cordeiro, ele anunciou as boas novas. Ele pregou o evangelho de Jesus. Até então, Isaías, o profeta que falava do Cordeiro, ele não conhecia, ele não sabia quem era Jesus, mas ele profetizou Jesus. Só que Filipe, ele não ficou só no profético, ele trouxe a existência da pessoa de Cristo para o eunuco. Ele apresentou a pessoa viva de Jesus para o etíope. Então, prosseguindo, continua aí, 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia o quê? Meu Deus, se tivesse uma poça d'água aqui hoje, o Pedro, o Leonardo e o Eike, se eu perguntasse para eles assim: quer ser batizado? Não é? Vamos uma piscina assim inflável, a gente deixa ela ali atrás, aí a cada culto assim, uma caixa d'água, né? Arruma uns garotos fortes, como assim, traz aqui, né? Você quer ser batizado? A gente vai lá e batiza a pessoa. Vocês estão rindo. Tem latão? Ai, meu Deus, meu coração está queimando por essa palavra. Meu coração está queimando de ver pessoas no sábado passando pelas águas. A igreja precisa celebrar, a igreja precisa valorizar isso. Nós precisamos, sabe, toda a rampa, ir lá no sábado, e quando sair aquele jovem das águas e ser levantado, uma nova criatura, a gente fazer muita festa. Mas sabe o que está acontecendo? Se tornou comum. Se torna comum. Você vai batizar? Beleza. Quando é extraordinário, existe algo diferente. Quando é extraordinário, se vai um jovem batizar, se vai um adolescente, pré-adolescente de 11 anos batizar, a gente vai, a gente faz festa, a gente abraça, a gente faz faixa, a gente leva bola, a gente celebra. Mas a igreja entrou no comum. Eu falo igreja, eu estou falando de nós. A rampa está se tornando mais uma igreja comum. E eu falo para você, se a gente continuar nesse caminho do comum, eu falo para o Senhor, fecha as portas, porque eu não quero ser comum. E se você está aqui debaixo do meu pastoreio, você não vai ser uma pessoa comum. Eu não aceito.
Então, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, porque tem vidas que estão como aquele eunuco, com fome. Ei, me explica aqui o que o profeta está dizendo. Quem é essa pessoa? Ele está falando de você ou está falando do outro? Mas quem é essa pessoa? Ele queria conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Aí, vamos lá na Bíblia e ele se depara, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui, a água. Gente, água no deserto. Entende que eles estavam no deserto? Você entende? Presta atenção na cena. A água, pastor, a água tem em qualquer lugar, no deserto não tem. Eles estavam numa caminhada, existia um propósito de Deus para a vida daquele etíope, através da vida de Filipe. Deus aparece com um anjo, fala: ei, Filipe, sai de Samaria, vai para a estrada deserta que vai de Jerusalém a Gaza. Levantou e partiu. Ele não questionou: o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer no deserto? Vou morrer, não tem comida, não tem sombra, não tem água. Então, lá no deserto, encontrou água. Está aí na sua Bíblia? Está ali no telão? O eunuco assustou. Ele disse: olha aqui, a água. Que me impede de ser batizado? Meu Deus. No meio do deserto, uma água, uma poça de água. O próprio eunuco, etíope, está aí misturando. O próprio etíope vira para o Filipe e fala assim: ei, aqui tem água. Eu quero. O que me impede de ser batizado agora? O que impede você, que ainda não passou pelas águas, de ser batizado? De passar pelas águas? Vamos lá. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entendeu a palavra, ele aceitou, ele confessou Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor da vida dele. Que coisa extraordinária! Extraordinário é levar Jesus para quem não tem. Você precisa ser extraordinário. E é preciso levar as pessoas que creem em Cristo pelo batismo. Você precisa levar aquele que crê em Jesus Cristo para o batismo. Por quê? O batismo não é precipitado e nem demorado. Não batiza o que não se converteu. Aquele que não se converte, não se batiza. Aquele que não confessa Jesus publicamente, não se batiza. Então, se você não se converteu a Jesus, não batiza, tá? E nem adia o batismo do salvo. Você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então você foi salvo. 2 foram salvos. Você foi 30. Uma única condição uma única, crer de todo o coração. Coloca aí Marcos 16:16. Zaque, cadê o louvor? Pode subir aqui, por favor. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será fé. Fala assim: crer é igual a fé, ok? E for batizado será salvo. Só será salvo, só alcança a salvação se você crê em Jesus Cristo e for batizado. Se você crê em Jesus e não foi batizado, você não foi salvo. Não chegou salvação na sua vida. Mas hoje eu quero trazer essa palavra justamente para você entender que batismo remete ao ato de uma pessoa declarar publicamente a sua fé em Jesus Cristo.
indicando a sua vontade de ser obediente a Deus para o resto da sua vida. Quem crê e não for batizado não será salvo. Não, pastora, eu estou muito bem aqui na igreja. Eu ouço isso direto. O batismo é um compromisso muito sério, eu não quero me comprometer. Significa que você não confessou Jesus publicamente. Você não entregou a sua vida para Ele. Você ainda quer satisfazer os desejos da sua carne. Você não quer negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Você não quer matar os desejos da sua carne. Você não quer morrer para você mesmo e viver para Cristo. O apóstolo Paulo diz, porque para mim o viver é e o morrer é. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Quem que você tem sido? Uma pessoa comum? Quer continuar sendo comum? Problema seu. Continue sendo comum. Mas você quer sair dessa condição? Você quer sair da zona de conforto e ser essa pessoa extraordinária?